Mas por falar em redes e o efeito que elas têm e como cada um lida, tem mais um assunto que bombou na semana e que, enfim, no espírito de não deu tempo de falar de tudo, a gente hoje está num popurrí desses assuntos, que foi o caso da Janja na China, a reação o vazamento, então tem uma cronologia envolvida, né? Primeiro vazou que então num evento do tour de Lula pela China, a primeira-dama Janja pediu a palavra ali, se manifestou diretamente ao líder chinês Xi Jinping sua preocupação com o jeito que o TikTok funciona no Brasil. Na versão inicial que vazou, manifestou a preocupação de que o algoritmo do TikTok favoreça a extrema-direita. Estou falando cronologicamente. Aí, muito bem, aí em seguida o Lula se manifestou, dizendo, um resumo muito rápido, dizendo que não foi exatamente isso que aconteceu, que ele estava conversando com o Xi Jinping sobre o assunto e que então a Janja pediu a palavra e se manifestou, nas palavras do Lula, para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e as crianças, foi só isso. E aí deu bronca publicamente em quem vazou, né? Sem citar nomes, falou, não poderia ter vazado, isso é um absurdo, tem gente, né, da minha comitiva trabalhando contra, tal. Aí, depois vazou, novamente, que o recado era para o Rui Costa, que o primeiro casal tinha detectado que o culpado pelo vazamento era o Rui Costa, mas mais do que isso, que atendendo ao pedido que o próprio Lula admitiu ter feito, Xi Jinping, então, estaria pronto para mandar ao Brasil um enviado de sua inteira confiança, nas palavras de Lula, para conversar sobre TikTok. Essa é a cronologia dos fatos. Até aqui, quero te ouvir, e aí depois eu falo, porque estou pronta para concordar ou discordar. Estou pronta para me manifestar, mas vou pedir a palavra bem direitinho. Ótimo. Flávia, eu acho que tem 2 pontos principais. O primeiro é que, pela primeira vez, a gente tem a comprovação de que há players, pessoas, agentes no círculo mais próximo de Lula que se incomodam com a presença de Janja e a atuação de Janja. Para quem circula nos meios políticos, isso já era muito conhecido, mas quando aparecia essa hipótese, principalmente de forma mais publicamente, muita gente falava que era boato, que era uma reação da oposição, que era boatos misóginos. Não, mas de fato há pessoas da coalizão governista do PT que se incomodam com Janja. Eu acho que essa é uma coisa que a gente hoje pode aprovar, pode afirmar com certeza. Com certeza, porque isso esse vazamento obviamente tinha um endereço. Sobre o resto desse processo que você narrou, acho que é uma versão mais benevolente com o Lula e outra menos benevolente com o Lula. Muito rapidamente, a mais benevolente com o Lula é que Lula se sentiu pessoalmente atingido por ver a mulher que ama colocada numa posição complicada, né, de um pouco sem noção de ter falado como falou com Xi Jinping, e Lula toma para si o problema e diz, não, na verdade fui eu que falei, e coloca ali uma questão de política pública. Não, na verdade nós estamos preocupados com a atuação com as mulheres e crianças, inclusive eu pedi para que fossem enviados emissários da China para vir falar sobre regulamentação de mídias, que é um tema... Ele não vai tão longe, ele não formula assim, fala para discutir a questão digital. E aí fica, sobretudo, o TikTok. É uma coisa mais genérica a fala dele, né? Mas aí colocou um tema de política pública. Vamos discutir com os emissários chineses. Essa é a versão mais benevolente, que o Lula teve uma reação pessoal de proteger sua esposa
E aí, junto com a assessoria ali, né, coloca mulheres e crianças, sempre a defesa de mulheres e crianças é sempre um refúgio muito seguro para os políticos. Quando o bicho pega, você diz que está defendendo as crianças e as mulheres, ninguém vai ser contra a defesa das crianças e mulheres, e você consegue se livrar ali e traz um tema de política pública. Não, nós estamos realmente discutindo a questão digital no Brasil. Então, há um tema de interesse público ali. A versão menos benevolente é que, de fato, o Janja tem um papel ativo no debate político interno no governo, nas reuniões, como há inclusive, alguns relatos, né? Na reunião de Lula com ministros, na gestão de quem Lula recebe e Lula não recebe, que se intromete em temas de discussão dos interesses, sejam políticos, sejam diplomáticos do Brasil, e que teria, de fato, se metido na conversa com Xi Jinping, ou então que Lula realmente acredita que a China, cuja relação com o mundo digital é muito clara, a relação é de censura. Na China não tem Google, não tem Facebook, não tem Instagram. Já resolveram. A China resolveu o problema das redes sociais. Tem uma fórmula prontinha para entregar. Exatamente. E não é possível, na minha cabeça, que o Lula ache que a gente tem que aprender sobre o ambiente digital com a China, que censura todos os produtos do Google, Facebook. Então, essa é uma posição menos benevolente com a inteligência do Lula, mas que acaba sendo minimamente possível, dado o que eles falaram nos últimos dias. Eu acredito que Lula está tentando salvar sua esposa e não acredita que a China seja exemplo, e que não acredita que a gente possa aprender sobre o mundo digital com a China, mas que aquela versão era a menos problemática para ele proteger sua esposa e dar os recados que ele precisava dar. É claro que essa versão também é problemática. É claro que é problemático que o presidente invente um objetivo de política pública e que tome para si uma pergunta ou um questionamento meio fora de lugar para proteger sua esposa, mas ainda assim é muito menos pior do que o presidente da República Federativa do Brasil, em 2025, achar que a China é exemplo para qualquer tipo de visão sobre o mundo digital. Não, de fato. Você sabe que eu até tenho uma dúvida, Pedro, depois não, você já pode até me ajudar, porque o TikTok, ele é uma empresa, né? Ele não é um produto estatal da China, né? Ele é Quem é dono do TikTok? Flávia, é uma empresa chamada ByteDance, tem uma quantidade imensa de acionistas que vai do Fundo Soberano Saudita ao Larry Ellison, dono da Oracle, tem uma quantidade muito grande de acionistas. Formalmente é uma empresa que é consolidada na Singapura, quer dizer, não na China. Agora, a ByteDance é uma subsidiária de uma empresa chinesa. Essas empresas chinesas não costumam ser estatais, não. Elas são empresas privadas que fazem muita gente muito rica. Agora, o capitalismo chinês, a China não é um país comunista, né? Naquilo que a gente chamava de comunismo. Ela é um país capitalista selvagem. É capitalismo que nem aquele capitalismo da Inglaterra do século XIX, sabe? Do Charles Dickens, sei de órfão na rua, criança trabalhando até tarde em fábrica, tal. Aquela coisa que motivou o Marx a escrever O Capital, aquela Inglaterra do século XIX, então, é a China hoje. Isso tudo posto, a característica que tem dessas empresas chinesas é que o governo tem um altíssimo controle sobre essa empresa. As empresas não são estatais e o governo não é sócio, nem sócio minoritário, mas tem sempre pelo menos um membro do Partido Comunista Chinês no board, no conselho dessas empresas, que é quem dita as regras. Sim. Não, eu te pergunto isso porque eu acho que parte desse... Antes de falar da Janja em si, mas falando do emissário, do enviado, supondo que a alternativa B seja a verdadeira, né? E que então o Lula realmente tenha convidado ou sugerido ao Xi Jinping que mande um emissário... Da confiança dele. Uma pessoa de confiança para tratar de TikTok no Brasil. Eu acho que essa confusão que o Pedro detalhou ali,
ela é uma coisa que fica muito marcada nesse episódio, porque da mesma forma que quando os Estados Unidos proíbem o TikTok, eles estão proibindo, estão pedindo que seja vendida para uma empresa americana justamente para sair desse controle que não é oficial, Donald Trump é contra, mas tá? Hã? Donald Trump é contra. Sim, foi antes, né? Isso, ele foi a favor, aliás, foi quem provocou a discussão. Isso, exatamente. Isso. E aí passou a ser Exatamente. contra quando percebeu que a medida é impopular nos Estados Unidos, entre jovens. Exatamente, mas mesmo neste episódio americano, tanto Biden quanto Trump se movem em relação ao TikTok pensando em governo chinês, não na empresa, na ByteDance, nos investidores, né? E aí entendo que a fala do Lula com o eventual convite seja na mesma chave, e isso é muito problemático, porque pela razão que você mesmo colocou, não dá para aprender sobre tanto que o próprio Xi, a resposta do Xi Jinping é uma admissão disso. Olha, vocês podem regular da forma que vocês acharem melhor. Inclusive, se quiser banir, isso foi o que a gente fez. Ele não falou isso, mas foi o que a gente fez aqui, deu certo. Mas é que essa versão estava na primeira versão dessa questão, né? Que foi a Janja falou e Xi Jinping respondeu. Não era o que o Lula falou que essa já é uma segunda versão. Exatamente. De qualquer forma, a resposta dele, tanto no vazamento antes da bronca, quanto depois, é essa. Não é a de que, olha, eu tenho a resposta prontinha para te dar de como lida com o TikTok. Pode banir, né? E não é algo que eu não acho que o Lula deseje fazer, embora, sem dúvida, deseje, como parte relevante da esquerda, deseja brigar pela regulamentação das redes, pela regulação das redes no Brasil. Aí entra na questão da Janja, porque vamos lembrar que a Janja também mandou o Musk para aquele lugar outro dia no microfone. Ela tem já tem uma sequência de atuações, né? E aí eu acho que tem duas coisas assim sobre esse jeito dela fazer as coisas, porque primeiro que assim, antes de acusar de machismo puro, vamos pensar que se fosse a presidente Dilma ou qualquer outra presidente mulher e seu marido, primeiro-damo, primeiro cavalheiro que chama, fizesse uma intervenção, ele seria duramente criticado da mesma forma. Por quê? Tem um protocolo a ser seguido. Além das regras diplomáticas, tem uma coisa que é o cerimonial. Se não havia falas previstas, o cerimonial é de ninguém falar. Então, ninguém fala. Ainda mais num país como a China, cuja cultura de seguir regras, de hierarquia, é uma coisa muito forte. Então, olha, vamos pensar até numa situação menos oficial, assim, oficial zona. Uma jornalista que viaja para um país onde se usa burca, precisa usar burca. Porque precisa seguir regras culturais e formais locais. Ainda mais num evento dessa oficialidade, né? Isso posto, eu acho que a Janja erra a mão assim gravemente, de um jeito muito deselegante, se a versão vazada, que eu creio que é a verdadeira, embora possa estar apimentada justamente pelos inimigos de Janja, é grave, é deselegante, é contraproducente, inclusive, não avança a causa, nem de ajudar a pensar se as redes realmente favorecem ou não a extrema-direita, nem a da proteção das crianças, que é legítima, é uma causa importante. Acabou de morrer criança de novo em desafio, essas coisas estão... A saúde mental das nossas meninas em particular, mas dos nossos jovens em geral, tudo isso é verdadeiro, as coisas são simultâneas. A verdade de que precisa conversar sobre como o TikTok atua é verdade, e o fato de que a Janja falou fora de hora também é verdade. As duas coisas podem ser simultâneas, né? Por fim, eu não tenho nenhuma dúvida que o fato de ela, além de tudo, ser uma mulher não ajudou, porque a China é um país extremamente machista. E aí é óbvio que, além de tudo isso, ainda ia piorar a situação, né? Uma mulher falar
fora de hora, e ainda por cima ser mulher, vai ficar mais grave ainda, E né? que a política brasileira também Já é assim. Exatamente. Então, boa parte, eu não acho que toda a aversão à Janja dentro do Planalto seja porque ela é mulher. Eu acho que é porque ela perde a noção, ela age como uma deslumbrada com muita frequência, ela age para favorecer assim, patotas e para interferir. Agora, tem um dilema no jeito que ela é, eu acho também. Eu acho que está mal resolvido, inclusive para ela. E essa é a única parte que eu tendo a ceder, que talvez ela esteja com uma pequena confusão mesmo de como se comportar. Porque se você é uma mulher que tem uma atuação, uma militância política, e você chega no papel de primeira-dama, existem escolhas que essa mulher pode fazer. A dona Ruth ficou famosa por escolher reduzir o seu papel institucional. Ela tinha capital para tentar ampliar isso, se ela tivesse desejado assim. E ela seria provavelmente bastante contestada. O papel de primeira-dama no Brasil não é bem resolvido institucionalmente, legalmente. É uma zona meio esquisita. É um papel que se reveza, em que mulheres de perfis diferentes se revezam. Então, também tem uma coisa de comportamental aí que fica meio... Mas Dona Ruth escolheu reduzir o seu papel institucional. Muito bem. E as primeiras damas, depois disso, tinham perfis muito diferentes. Dona Marisa era uma mulher que tinha um perfil mais de... Ela era uma mulher, uma dona de casa, ela gostava disso, ela gostava de ser a mulher do presidente Lula que ia ajudar a receber, a deixá-lo melhor, a fazer um papel de esposa mais tradicional, antigo. Depois veio Dilma, que não tinha nenhum companheiro nem companheira. E aí veio Marcela Temer, que causou comoção com a recatada e do lar, justamente porque era uma mulher jovem, que ninguém esperava que fosse escolher esse papel, e escolheu. Isso. Michele misturou os dois. Michele escolheu ser, em termos recatada e do lar, no sentido de que sempre valorizou muito esse papel da família tradicional, da mulher que está ali para apoiar o marido, e ao mesmo tempo desenvolveu papel político permanente, indicando o ministro do Supremo, entendeu? E atuando, virou presidente, líder partidária. É possivelmente um dos nomes mais fortes para substituí-lo na cédula virtual, né? Em 2026. E aí chega a Janja. Que tem uma história de militância, que é socióloga. Podemos discutir o tamanho do currículo, mas o fato é que ela se enxergou num direito de exercer um papel maior político, que o arcabouço institucional não tem para ela exercer. E que se mistura ao deslumbramento dela, em que ela erra a mão com frequência. E aí vem a camada, assim, o salpicadinho de machismo por cima, e aí está feito o imbróglio. A melhor notícia para o governo Lula foi esse escândalo da Janja nesta semana, porque tirou o INSS da pauta. É verdade. Por um lado, foi bom. E brigar sobre Janja é fácil. É uma briga que é fácil. Tem dois lados... Quem está no meio não se importa muito. Quem está nas pontas, um acha ela ridícula, o outro acha ela uma deusa. E tira o INSS. E eu falei bastante porque, afinal, estou no meu lugar de fala, viu, Pedro Doria? E falei mais que a boca. Só um ponto antes que a gente envie para o Rio. Diga lá. A Janja também tem acesso ao presidente Lula, que, por todos os relatos, virou um presidente muito menos acessível do que foi entre 2003 e 2010. Lula hoje é um político muito menos acessível, Sim. que ouve muito menos pessoas do que ouvia nos seus 2 primeiros mandatos junto à presidência. E Janja tem um acesso privilegiado, e isso inevitavelmente vai levar a uma inveja, um ciúmes. A política é um ambiente dos ciúmes. E isso inevitavelmente gera ruídos, gera fricção
e gera problemas. Sim. E eu não duvidaria que parte do problema desse vazamento é ciúmes da influência, Isso. talvez inesperada, que Janja goze junto ao Como presidente. havia do Carlos Bolsonaro. Também. Do governo Bolsonaro, as pessoas tinham muito ciúme do Carlos, que era um vereador que morava em Brasília, praticamente, né? Um vereador do Rio, que abdicou do seu mandato, sem abdicar oficialmente, e foi lá. E as pessoas, né, o entorno do Bolsonaro morria de ciúme. A Michelle morria de ciúme, o Carlos tem ainda ciúme da Michelle, enfim. Essa zona de influência ela é sempre muito disputada. E é claro que no papel do Lula, quem exerce é a mulher dele atualmente, não Não são os tenho dúvida filhos. alguma que isso exerceu influência, ou exerce influência também na forma como essas notícias sobre a Janja saem do interior do governo para fora do governo, como no caso desse vazamento. Pois é. E você, Pedro? Você gostaria de se manifestar? Sim, senhora, muito agradecido. A primeira coisa que eu gostaria de falar, Flávia, e eu juro que é com todo respeito, socióloga era a dona Ruth Cardoso. A Janja tem um diploma em Ciências Sociais, não é a mesma coisa. E deixa eu explicar, e eu não estou dizendo que é pouco não, porque a Janja, junto com a dona Ruth, aliás, não é incorreto falar doutora Ruth, a Janja e a dona Ruth são as únicas primeiras damas, desde a democratização, com diploma superior. Isso é bastante, mas o que a Janja é uma funcionária de Furnas. É isso que ela é. Dona Ruth era professora doutora da FEFELESH, formada em Ciências Sociais e Antropologia na FEFELESH, na USP, foi professora da Universidade do Chile, foi professora da Universidade de Sorbonne, foi professora da Universidade de Berkeley, foi professora da Universidade de Colômbia. A dona Ruth tinha um currículo de disputar com o marido como intelectual. Ela é uma das mais importantes pensadoras brasileiras em ciências humanas dos anos 60 e 70. Ela é muito influente na antropologia, no estudo de antropologia no Brasil, junto com gente como Roberto da Mata e tudo mais, que, aliás, são intelectuais da mesma geração e tal. Eu não estou falando isso com desprezo para a Janja, mas é só que quando a gente usa esse termo assim, não, fulano é sociólogo, fulano é antropólogo, a gente tem uma expectativa de que aquela pessoa tenha feito e faça contribuições para a ciência, para aquela ciência em particular, para a sociologia, para a antropologia. A Janja tem um diploma em estudos sociais e ela não tem qualquer contribuição para ampliação do conhecimento em sociologia ou em antropologia. Agora, ela tem um diploma de terceiro grau, o que não é pouco no Brasil, é bastante coisa no Brasil. Eu tenho um ponto no qual agora eu já não lembro qual de vocês dois falou que, tudo bem, eu acho que dá para entender a confusão dela e tal. Eu não acho que dá para eu não acho que dá para compreender a confusão dela no terceiro ano de mandato. Eu acho que a essas alturas ela já sabe exatamente quando ela pode falar e quando ela não pode falar, e ela escolhe falar. Não. Ela escolhe falar. Exato. Isso Eu não falei confusão desse sentido, não quis falar confusão nesse sentido, só para não ficar um ruído. Claro. Não quis dizer que ela está confusa. Não. Eu estou dizendo que talvez a palavra, então, confusão criada, não, mas tem confusão de você estar confuso e de criar uma confusão. E de ela mesma ter esse desejo de ter maior atuação e as limitações institucionais não permitirem. E isso causa confusão. Isso que eu quero dizer. Mas tudo bem, então estamos de acordo. O problema é, se você insiste em desrespeitar as instituições... É um problema. Para alguém que é sociólogo... Você não entende a importância de instituições numa democracia? O que a Janja essencialmente é arrogante. Ela se sente no direito de falar o que ela quiser. E nessa arrogância dela, ela não consegue dar conta de perceber o tamanho da tacanhice. Entendeu? Porque ela é extremamente tacanha.
Eu sei que algumas das pessoas que estão ouvindo, me ouvindo falar, estão achando que eu estou usando um termo que pode ser um pouco forte demais. Mas é proposital, tá? Ela vai reclamar do TikTok para o Xi Jinping? Tipo, ela não entendeu como é que o troço funciona? Ela não entendeu como é que a China funciona? A China é uma ditadura totalitária. Ela é uma ditadura totalitária mais boazinha do que a Alemanha nazista, mais boazinha do que a União Soviética de Stalin? Entendeu? Porque tem mais instrumentos. Mas o que é? Tipo, Hannah Arendt aqui, né? A gente estava, inclusive, conversando sobre a Arendt ontem com o professor Bruno. A ideia de uma ditadura totalitária, e que nós jamais tivemos aqui no Brasil, as nossas ditaduras, nenhuma delas foi totalitária, é a ideia de um Estado total que tem pleno controle sobre a vida do cidadão, sobre o que os cidadãos estão falando. A China não precisa de uma Stasi como na Alemanha Oriental, não precisa de uma Gestapo como na Alemanha nazista, não precisa de uma KGB, não precisa de um serviço secreto, porque digitalmente ela consegue controlar a vida dos cidadãos. Mas ela tem câmera com reconhecimento de rosto em tudo quanto é grande cidade, em tudo quanto é rua. As pessoas fazem negócios, tudo quanto é negócio na China digital. Até para mendigo você dá esmola via QR Code. Isso quer dizer que ela tem controle total e o Estado está acompanhando o tempo todo o que as pessoas fazem. E claro que o Estado chinês tem pleno controle sobre... O TikTok não existe na China, mas a empresa que criou o TikTok existe na China com uma rede que é feita especificamente para a China, sobre a qual o Partido Comunista Chinês tem 100% de controle de o que aparece e o que não aparece. O que o algoritmo lá pode fazer crescer e o que o algoritmo lá tem que fazer calar. Quer dizer, a Janja vai reclamar para o Xi Jinping que só tem propaganda de extrema-direita no TikTok? Primeiro, isso não é verdade. E mesmo que fosse, ela acha que o TikTok é o quê? Ela acha que o objetivo do... Tipo, isso é tacanice, cara. De uma tacanice. Eu estou de acordo, eu não estou defendendo a atuação eu sei que dela, não, eu sei que não. Eu que fico profundamente incomodado com isso. Aí o Lula inventa, desculpa, eu concordo com o Magno Cal, que o mais provável é que o Lula tenha inventado essa história me parece a coisa mais plausível. Porque aí o Lula chega para os jornalistas e fala, não, que a Janja tem o direito de ter a opinião dela e entendo o direito de ter a opinião dela, ela sabe muitas coisas, inclusive ela entende muito mais de redes sociais do que eu, Lula, o presidente da República. Eu acho até que possivelmente a Janja entenda mais de redes sociais do que o presidente Lula, sim, tá? O presidente Lula não anda com celular, ele não tem um smartphone. O WhatsApp do presidente Lula é respondido por assessores que ficam lá. Ele é muito diferente do Bolsonaro nesse sentido. Ele não desenvolveu interesse pela maneira como seres humanos no Brasil se comunicam. E isso, inclusive, tem muito a ver com essa incapacidade que o Lula tem demonstrado neste governo, porque no passado não era assim, de às vezes sentir o pulso do Brasil. Ele é um cara completamente desconectado do mundo digital. Então, nesse sentido, claro que a Janja entende muito mais de rede social do que ele. Mas é só porque qualquer um de nós entende muito mais de rede social do que ele. Isso só porque qualquer brasileiro entende mais de rede social do que o Lula se tiver menos de 50 anos de idade. Agora, entender mais de rede social do que o Lula não quer dizer que a Janja entenda qualquer coisa de rede social, porque ela acha que entende muito, mas, de novo, bate nessa coisa que a Janja tem, que é a incapacidade de compreender o quão pouco ela compreende a respeito de coisas que ela acha que entende. Entende? Ela não entende nada de rede social. De novo, aí eu volto. Vai reclamar do TikTok para o Xi Jinping? Entendeu? Aí o Lula inventa essa desculpa maluca. Não, na verdade eu quero que o Xi Jinping mande o homem dele de confiança aqui para o Brasil para a gente entender como é que a gente vai regular. Meu Deus do céu, trabalham no Palácio do Planalto umas 5 pessoas que entendem muito mais de como regular a rede social no Palácio do Planalto do Lula. Contratados pela equipe do Lula. Tem pelo menos uns 5 lá que entendem o suficiente de rede social para desenhar uma regulação. A gente pode gostar da regulação, a gente pode não gostar da regulação. Quer gente estrangeira? Vai na Universidade de Stanford. Vai na União Europeia. Tem um monte de gente em democracias, os Estados Unidos ainda é uma democracia, não sei por quanto tempo, mas ainda é. Você tem muita gente que está plenamente
plenamente disposta a vir de graça, basta o governo pagar a passagem, entendeu? A vir de graça, trabalhar de graça para ajudar o Brasil a construir uma regulação de rede social. O Brasil não tem um problema de falta de gente para saber como regular a rede social. A gente tem muita gente e a gente tem muitas ideias postas na mesa. Aliás, o Brasil é um dos países que faz regra boa para a internet, tá? Quando quer. De todas as notícias dessa semana, poucas me deixaram mais incomodados como essa da Janja. É claro que o Rui Costa quer menos, que gosta de ficar espalhando o veneno dele e tem toda a cara de que foi ele mesmo que fez o vazamento. Agora, Janja não tem nada que falar em reunião de chefe de Estado quando ela não é convidada. Ela não tem nenhum tipo de cargo de confiança no governo, muito menos foi eleita para qualquer cargo. Ela tem que entrar muda e sair calada. E ela tem que entrar muda e sair calada porque ministros de Estado entram mudos e saem calados. Não porque ela é mulher do presidente da República, poderia ser marido, não tem nada a ver com nada. Fora o fato de que ela está lá, cara, desculpa, é para enfeitar. Primeiro damo e primeira dama, quando faz viagem no exterior, é para enfeitar, não é para fazer nada. Não tem fala, não tem lugar de fala. A função não é falar, não é se manifestar. Ela não tem o voto e ela não tem cargo para falar em nome do Brasil, então tem que se calar. É só isso. Ou então não viaja, não precisa viajar. Agora, claro, se fosse o primeiro marido, se minha mulher fosse presidente da República, eu ia adorar conhecer os países, tanto o país quanto o presidente da República. Mas eu ia ficar na rua tirando foto, tá? Deixa minha mulher trabalhar. Que ela faz isso também. Ela vai uma semana antes, ela tira as fotos. A atuação da Janja é indefensável nesse sentido. E o histórico que eu fiz das primeiras damas, e falando do fato de que a Janja... Aliás, eu citei o diploma dela, mas eu fiz questão de usar o termo militante, porque eu acho que tenho a impressão de que o que faz ela crer que pode falar mais, mas isso eu não sei se tá, gente? Aqui já é conjectura, claro, mas é o fato de que ela tem militância, de que ela tem atuação política. É diferente a Marcela nunca teve atuação política nenhuma. Né? A Michelle tinha tem, né, atuação política a partir da religião e fez atuação política como primeira-dama no lugar a partir da religião, que é muito comum para religiosos que estão na política, né? Ou políticos que usam a religião, depende da origem. A Janja não, a Janja, o ponto dela de partida para achar que tem atuação como primeira-dama, que quer ampliar, ela já deu essas declarações, eu quero ampliar o papel da primeira-dama no Brasil. Muito bem. Como que você faz isso? Eu desconfio que essa não é a boa forma de fazer isso. Evidentemente, não vai ser tomando a palavra no encontro diplomático com o líder chinês. Não vai, para falar bobagem, ainda por cima. Agora, se ela tem o desejo de ampliar o cargo não, mas a função de primeira-dama, tem que fazer isso institucionalmente. Tem que procurar como ampliar esse espaço ali na luta do dia a dia. Ok, tá, mas a luta do dia a dia tem que ser para institucionalizar isso. Um papel mais politizado, mais político para uma primeira-dama. Não é no voluntarismo, né? Vou falar aqui no meio do jantar o Xi Jinping. Aqui, na verdade, amarrando esse tema ao tema que nós começamos a conversar no início do programa, será que no mundo das Virgínias não é proposital o desempenho da Janja que viaja uma semana antes para tirar fotos? A construção de uma Janja instagramável, a Janja blogueira, no mundo das Virgínias, isso é poder também. A influência que a Virgínia exerce sobre uma parcela de brasileiros e que a gente conversou aqui, que acaba exercendo também na política, vira um capital político. Não é à toa
que Janja viaja uma semana antes para ficar tirando foto e fazendo post. E nesse sentido, eu tenho informações, inclusive, do Palácio dos Bandeirantes, que está fazendo o mesmo esforço com a mulher do Tarcísio. Mas é claro. Criou um perfil de Instagram que é gerenciado por uma equipe. Ela passou a participar de muitos mais eventos em que há uma produção de conteúdo específica para o perfil dela, não só uma repostagem do perfil do Tarcísio. As primeiras damas, historicamente, foram ativos políticos. Cada presidente usou de um jeito. Você acha que o Michel Temer não teve um imenso prazer em desfilar com uma mulher tão bonita ao seu lado na posse? Ou em qualquer, como o Pedro falou, jocosamente, de enfeite? Mas e depois se explicou? Sim, inclusive tem casos em que isso fica mais explícito que outros. O Palácio do Bandeirantes está trabalhando nisso neste momento para a primeira-dama do Tarcísio. E assim por diante. Né? Eu acho que pode ser essa chave, sim. Desde a redemocratização, a gente teve a Rosane Collor colocada a cargo das iniciativas de assistência social do governo. O Collor colocou na LBA, que depois virou um grande escândalo também, como muitas coisas no governo Collor. A Dona Ruth teve a comunidade solidária, uma atuação política comum às primeiras damas de formas diferentes, como você disse, a depender do perfil. Agora, elas aconteciam majoritariamente dentro da institucionalidade governamental, né? A LBA era uma entidade, não era por participações, e talvez, nesse ponto, a vivermos na era das redes sociais tenha dificultado essa atuação institucional e aberto a possibilidade dessa participação mais voluntarista. Mas elas tinham alguma atuação. A diferença é que hoje, na era das redes sociais, e termos uma primeira-dama também inclinada a certos gestos, que na melhor das hipóteses é voluntarismo, na pior das hipóteses é uma absoluta autoconfiança desregrada, é uma atuação baseada no... Eu acho que eu devo perguntar para o Xi Jinping, porque eu acho que ele tem alguma coisa a ver com o TikTok. Vou aproveitar que eu estou aqui. Ô, Xi Jinping, estou aqui entre uma garfada e outra do meu jantar. Aproveitar que ele está aqui perto de mim. Falar, ô, Xi Jinping, que não é assim que se faz. Ao mesmo tempo, talvez as pessoas não identifiquem no presidente Lula um presidente, um líder capaz de dizer para sua esposa: Janja, não é assim que as coisas funcionam, não pode ser assim. E talvez isso possa explicar o vazamento. O vazamento seja talvez uma forma de fazer com que Lula, de constranger Lula a ter essa conversa com Janja sem precisar dizer: ô Lula, fala com a sua esposa aí, por favor, que não é assim que se age. Pois é. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.